Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem fala é o Rafael Lima e hoje eu trago mais um pensamento para abençoar a sua vida. Antes de começarmos, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, que você curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com esse pensamento. E o pensamento de hoje, pessoal, é um tema muito importante, que é sobre a depressão. A depressão é algo que tem atingido muitas pessoas nos nossos tempos, e por isso nós resolvemos hoje estar gravando esse vídeo para comentar sobre tal assunto. E hoje eu estou muito bem acompanhado, nosso irmão Anderson. O Anderson, obrigado, viu, por estar juntamente conosco. O Anderson, gente, ele é formado em psicologia e recebeu o nosso convite para estar vindo aqui falando sobre o assunto. Irmão Anderson, vamos lá. O que é a depressão? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Obrigado, Rafael, pelo convite. Um assunto bastante relevante, importante para os nossos dias. Afinal, estamos falando daquilo que é chamado de o mal do século. Mas já era o mal do século passado e continua sendo o mal desse século que nós estamos vivendo. Bom, depressão, ao contrário de que muita gente pensa, não é tristeza. Tristeza, podemos dizer que ela é um caminho que pode levar ou não à depressão. A depressão, na verdade, ela é um transtorno de humor. O transtorno de humor, ele é um conceito de difícil diagnóstico e depende de alguns critérios bem definidos para que possa se caracterizar depressão ou não. Nós temos alguns elementos que muitas vezes são confundidos com a depressão. Um exemplo que eu acabei de dar é a tristeza. A tristeza, qualquer pessoa ela pode ficar triste, ela pode sofrer um luto, que pode ser uma perda de um ente querido, ou perda de um emprego, ou perda de alguma posição social. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso, por si só, não é caracterizado depressão. Agora, o agravamento desse sintoma pode sim desencadear uma depressão. E aí é um outro assunto, quer dizer, o que nós temos hoje em dia é um grande perigo, que é uma avaliação que foge um pouco dos critérios que deveriam ser abordados, que é uma avaliação que a gente chama de ambulatorial. Muitas pessoas chegam, às vezes, num consultório, num pronto-socorro qualquer, e afirma que está sofrendo isso ou aquilo, e um médico, sem preparo, ele acaba diagnosticando aquilo como depressão, e aí indica alguma medicação, que normalmente é uma medicação controlada, e trata aquilo como depressão, quando na verdade aquilo deveria ter um critério de avaliação mais rigoroso. Então, é um cuidado que a gente precisa ter quando se avalia se a pessoa pode ter ou não depressão. Então, para nós entendermos, você falou que depressão e tristeza são duas coisas diferentes. Então, explica para nós qual é os verdadeiros sintomas da depressão. Bom, a depressão, ela precisa, como eu falei, ter um critério mais rigoroso de avaliação. Então não é um simples sintoma de tristeza e nem talvez uma reclusão da pessoa que está sofrendo por algum motivo aparente, um motivo que é conhecido. Isso por si só não caracteriza a depressão. A depressão ela precisa preencher alguns requisitos. Entendi. Quer dizer, uma tristeza com um período bastante elevado, um luto que demora mais tempo para ser elaborado. É aceitável, por exemplo, que o luto, por exemplo, a perda de um ente querido, ela é um sintoma que
deve permanecer por aproximadamente 3 meses, um pouco mais, pouco menos do que isso, e a partir disso a pessoa passa a voltar a ter a sua vida normal. Passando disso, aí precisa ser avaliado com um pouco mais de cuidado. Também o comportamento da pessoa precisa ser avaliado com cuidado, no sentido de se a pessoa ficar muito reclusa, se ela tem um comportamento talvez mais extrovertido e passa a ficar mais introvertido, ela deixa de estar com os amigos, deixa de estar nos seus afazeres cotidianos e passa a ficar mais reclusa, não conversar com mais ninguém. São pessoas que precisam ser avaliadas com mais critério. Enfim, tantos outros critérios que a gente pode colocar, mas que, na verdade, o que precisa ser observado é se existe uma mudança drástica naquele comportamento. Porque, como eu falei, a pessoa que passa por algum problema, é natural que ela conviva com isso durante um determinado tempo, que vai de pessoa para pessoa, mas que é esperado que em aproximadamente 3 meses aquilo volte ao normal. Agora, se aquilo demora para acontecer, um pouco mais que isso, se percebe-se que a pessoa não está voltando à sua vida normal, aquilo precisa ser avaliado com mais critério. Uma possível depressão pode estar sendo desencadeada aí. E aí, sim, aí precisa ser encaminhada a um profissional adequado, um profissional habilitado para tratar deste assunto. E não simplesmente, como eu falei anteriormente, uma avaliação ambulatorial. Porque não é um critério simples, não é um diagnóstico simples de fazer. Precisa se passar por algumas avaliações para que a gente possa ter isso caracterizado de fato. Bom, maravilha. Então, para nós finalizarmos, Anderson, como que a pessoa ela pode reagir à depressão? Qual é o melhor caminho para a pessoa reagir? Bem, dificilmente uma pessoa que tem depressão ela consegue reagir sozinha. Ela precisa de ajuda. E aí, que tipo de ajuda que a gente pode indicar para uma pessoa dessa? Primeiro, que seja feita a avaliação por um profissional adequado, um psicólogo, um psiquiatra, até um neurologista pode avaliar essa questão e indicar para um tratamento adequado. As pessoas, depressão não é uma doença que não está dentro das frescuras, vamos dizer assim, é uma doença de fato, e a pessoa que sofre da depressão, dificilmente ela tem ação por si própria. Uhum. Ela precisa... Tem que lutar com ela mesma, né? É uma luta interna muito grande e ela precisa de pessoas ajudando. Agora, qual é a melhor forma de ajudar uma pessoa com depressão? Não é criticando os seus atos, começa por aí. Os seus atos, de a pessoa ficar reclusa, de a pessoa não querer conversar com ninguém, isso é um sintoma. Uhum. A pessoa não está lá porque ela quer, ela está lá porque ela não consegue sair daquilo. Uhum. A melhor forma de acolher é entender, estar ao lado, mostrar-se ao lado, estar sempre presente, mas sem criticar. A crítica, ela, ao invés de ajudar, ela vai causar o efeito contrário. Ela vai jogar a pessoa cada vez mais para o abismo, né? E é difícil a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Nós precisamos sempre colocar a ajuda à disposição. Sim. E esperar que a pessoa sinta essa necessidade e busque essa ajuda. Entendi. Bom, obrigado, irmão Anderson. Deus abençoe a sua vida. Amém. Gente, eu vou deixar aí embaixo também o WhatsApp do nosso irmão Anderson. Você que, por acaso, passa por uma situação como dessa e precisa de uma ajuda profissional, está aqui o irmão Anderson. Além de um profissional, ele também é um homem de Deus. E eu tenho certeza que ele pode te ajudar também, primeiramente com a ajuda de Deus, lógico,
mas também como profissional, ele vai estar à disposição para te ajudar, tá bom? Pessoal, nós resolvemos gravar esse vídeo porque eu já tive, eu não me aprofundei na depressão, mas eu tive o início de uma depressão e realmente, pessoal, é uma sensação horrível, algo assim que você luta com você mesmo, contra você mesmo. Então eu quero te dizer que eu reagi à depressão e você também vai conseguir, tá bom? Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo com todo mundo e espere o vídeo da semana que vem. Deus abençoe, fiquem com Deus.